No livro de Números, eu quero ministrar uma mensagem, como eu falei sobre perseverar na promessa, na palavra de Deus na semana passada. Eu quero trazer uma continuidade para essa mensagem. Se você tiver a oportunidade, Números de capítulo 13, eu quero que você depois possa ouvir no site. É uma mensagem do apóstolo João com o tema de ainda existem alguns gigantes na terra da promessa. Se você já ouviu essa mensagem, você vai ouvir de novo. Se você não ouviu, ouça hoje, depois ouça no site também do Verbo Vivo. E eu achei muito pertinente continuar a mensagem que nós tivemos na semana passada, para que a gente possa olhar para aquilo que Deus estabeleceu e perseverar. Números 13, nós vamos ler o verso de 1 a 3, e depois nós vamos ler o verso 30 ao 33. Depois você já vai estar próximo aí, seja na Bíblia, ou seja no seu aplicativo, capítulo 14, verso 1, e depois nós vamos ler também de 6 a 9. Falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe ou principais em algumas traduções entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O verso 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não, nós não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, verso 1. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Verso 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Amém? Curva sua cabeça no seu lugar, deixa eu orar por mim e por você, que eu também preciso dessa palavra de maneira viva e eficaz. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra nessa manhã possa entrar no nosso espírito e no nosso coração, para que possamos vivenciá-la, para que nós possamos experimentá-la, para que a gente possa olhar para as circunstâncias que ainda estão diante de nós, porque existe ainda uma terra prometida, porque existe ainda uma promessa e uma herança dada a nós, a sua Israel, a sua igreja, a qual o Senhor, não por mérito, mas por amor e graça escolheu, para que pudéssemos viver os teus sonhos e planos. Antes que a igreja existisse, ela já existia no teu coração, para viver aquilo que o Senhor determinou antes que os séculos fossem existentes. Nós cremos pelo poder da tua palavra, pelo poder imenso do teu amor e pela tua graça redentora, de que nós queremos crer no Senhor e de que vamos acreditar de que a tua palavra ela não vai passar. Os céus e a terra podem passar, mas nós vamos viver a tua palavra em nome de Jesus. Nós oramos para que nenhuma ação externa, nenhum pensamento contrário, nenhum problema ou dificuldade possa tomar a nossa atenção, mas o teu Espírito nos tome e nos alinhe pela tua palavra, nos alinhe pelo teu coração, para que possamos receber daquilo que o Senhor já estabeleceu para nós, em nome de Jesus. Amém
e amém. Querido, esse é um texto que a gente conhece bem. Nós sabemos bastante da história. Aquele povo estava saindo do Egito depois de 400 anos de escravidão. E isso aponta para que houvesse sido criado neles uma mentalidade. Era muito tempo vivendo de uma maneira. E quando passamos vivendo muito tempo de uma só forma, uma maneira, é estabelecida em nós uma mentalidade. E isso a gente percebe pela nossa vida, a gente vai perceber pela história. Nós percebemos isso no livro de Juízes, nós vamos perceber isso também no livro, nos 5 primeiros livros. Nós vamos perceber isso de alguma maneira, de que quando nós passamos muito tempo vivendo algo, é implantado em nós uma mentalidade. E é por isso que a palavra fala em Romanos 12, para que a gente possa ser renovado na nossa mentalidade, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há a possibilidade de experimentarmos só com uma condição: renovarmos a mentalidade. E nós nessa manhã precisamos renovar a mentalidade pela palavra de Deus, alinhada pelo Espírito Santo que vivifica essa palavra, para que a gente possa experimentar aquilo que Ele já preparou para a nossa vida. Amém? Então, o que acontece é que Ele manda 12 espias. Era a ordenança de Deus para Moisés: manda principais homens, cada um representando uma tribo, né? E 10 espias voltaram com um relatório terrível. É engraçado, eles começam dizendo: a terra é boa, ponto. Para falar sobre a terra eles gastam 3 palavras, mas para falar das dificuldades eles gastam um texto inteiro. Isso é mentalidade. É gente que só consegue enxergar problema, só enxerga dificuldade, só enxerga o desafio. Mas os 2, Josué e Caleb, eles trazem um relatório de acordo com a mentalidade deles. A mentalidade deles estava totalmente tomada pela fé e por confiança no Senhor. O Senhor disse, Ele vai fazer. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor designou, Ele não volta atrás. Então aqueles homens trazem um relatório, falam: é o seguinte, a terra mana leite e mel, a terra é boa, a terra foi prometida pelo Senhor, o Senhor vai prepará-la para nós. O Senhor já se retirou desse povo, mas da terra Ele não retirou não, Ele vai dar a terra para nós. Eles podem ser grandes, mas vai ser melhor, porque nós vamos devorar eles como se eles fossem pães. Que eles estavam dizendo: a luta que teremos ainda vai trazer sustento para nós. A mentalidade daqueles 2 homens de Deus era totalmente diferente dos 10. E é engraçado que a gente vai perceber aqui um princípio de maioria. Parece que a maioria está sempre desanimada. Parece que a maioria da célula está sempre vendo os desafios. Parece que a maioria da igreja está sempre vendo os problemas da igreja. Parece que a maioria tem sempre uma reclamação para fazer. Não aqui de manhã e nem à noite. Deus me livre de falar da noite. Mas lá no Cocaia, lá em Cumbica, né? Depois o Naldinho fala daquilo que o povo de manhã. Lá em Cumbica tem. E a gente vai perceber que essa é uma mentalidade da igreja. Ou não, talvez uma igreja lá na Indonésia, né? A gente vai perceber que eles tiveram uma visão totalmente diferente. Subamos, possuamos a terra, nós vamos prevalecer porque o Senhor já nos entregou. Totalmente diferente dos 10. Os 10 falaram: a gente é inseto diante deles. Nós somos gafanhotos. Nós éramos assim aos nossos olhos, mentalidade, e com certeza éramos assim aos olhos deles. Eles nos olhavam como insetos. Você já foi em algum lugar que você fala: me parece que estão me olhando como se eu fosse nada? Já entrou em algum lugar que você fala: parece que eu estou num lugar que parece que estão me discriminando assim, além do normal. Eu sei que eu não valho nada, mas parece que a coisa está exagerada. Já se sentiu assim? Eu tenho certeza que em algum momento você já se sentiu, seja por uma discriminação, seja por um erro que você tenha cometido. Você fala: depois que eu cometi aquele erro, parece que as pessoas olham para mim como gafanhotos. Depois que eu cometi aquele pecado, depois que eu cometi aquela falha, Deus, parece que eu entro, está todo mundo olhando para mim. E somos nós nos olhando assim mesmo. Somos nós nos esquecendo de como Deus nos olha. Porque de que me importa como as pessoas me olham, se eu estou convicto que eu estou debaixo dos olhos de Deus. E de que se eu pecar e ninguém vê, Ele vê. O povo também não creu. E o que aconteceu com eles? Eles passaram a andar 40 anos dando volta
no deserto, até que uma geração incrédula morreu, e somente Josué, Caleb e a geração que veio depois é que possuiu a terra. Mas a geração incrédula foi toda tirada da nação de Israel, para que eles não, ele falou, vocês não entrarão na terra da herança. Era uma palavra de Deus. É engraçado porque Deus havia dado uma palavra para eles, vocês vão entrar na terra da promessa, mas a falta de fé, o não crer fez com que eles não herdassem. Deus falou, eu levanto outro povo, que é descendente desse povo, para entrar naquilo que eu tenho prometido, porque eu não vou tirar a minha palavra, eu vou tirar o povo que não creu nela. Isso é forte demais. Eu fico olhando para a minha vida, é como se Deus falasse, olha assim, filho, eu não vou deixar de cumprir na terra o que eu tenho que cumprir, mas se você não crê, eu uso outra pessoa. Se você não assumir aquilo que eu tenho para você, eu levanto alguém que assuma. Se você não andar naquilo que eu já designei, eu não vou deixar de cumprir o que eu tenho para cumprir. Você vai. Uma vez eu vi isso de um pastor. Se você estiver viajando à noite, e a lanterna do seu carro, a luz queimar, você provavelmente não vai achar muito lugar aberto para poder comprar. A primeira coisa que você faz é dar uma balançadinha nela. Quem sabe o filamento liga de novo. Mas se não ligar, troca. Porque luz foi feita para brilhar. Você é? Eu sou ou não sou a luz do mundo? Às vezes quando a gente está brilhando, Deus vai lá e dá uma balançadinha. E a balançadinha de Deus é terrível. É aquela que abala toda a estrutura nossa. É aquela que mostra o nosso interior e a verdade. Fala, peraí. Deixa eu ver se eu consigo dar ainda uma balada para ver se você enxerga. Para ver se você percebe que você precisa cumprir teu propósito. Misericórdia. Esse texto que ele deu uma figura. Deus tem uma promessa para nós hoje, amém? Aquele povo andava de uma forma que nós temos como lição a maneira como eles andaram, para que a gente não ande, ou a gente perceba se estamos andando hoje. Precisamos aprender a discernir a voz do Senhor, porque ainda existem gigantes na terra da promessa. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, ainda existem gigantes na terra da promessa. Então eles receberam 2 relatórios, 2 ações, 2 mentalidades, 2 pensamentos, um totalmente incrédulo e um totalmente confiante. Seu relatório é de acordo com a maneira que você pensa. Diga isso para você agora. Fala, o meu relatório é de acordo com a maneira que eu penso. Então a nossa mentalidade está ligada diretamente ao nosso relatório perante aos desafios e as dificuldades. A nossa mentalidade determina o relatório que damos. E aí é que a gente percebe que o Espírito Santo nos permite ver as promessas dele. Nos permite ver a herança, nos permite ver a terra, a gente fica feliz da vida. Ele já me preparou paz, Ele me preparou alegria, Ele preparou uma herança, Ele preparou uma promessa, Ele preparou um caminho, Ele preparou um chamado, Ele preparou tudo, e nós enxergamos, ficamos felizes da vida. Mas aí a gente olha e fala, mas está cheio de gigante. A gente olha para a situação que a gente está vivendo agora, a gente fala, mas eu já ouvi tudo isso de Deus, eu já ouvi tanta coisa na célula, já ouvi tanta coisa nos momentos de oração, eu já recebi tanta palavra e tanta profecia, mas tem muito gigante na terra. Tem muita dificuldade. Até que eu alcance o que Deus falou, eu não consigo enxergar a maneira como Deus vai fazer. Eu não consigo imaginar como que eu vou chegar lá. Sabe por quê? Porque tem tanto gigante na minha frente, tem tanta dificuldade que eu não sei como chegar até lá. Por muitas vezes o nosso relatório tem sido esse nas células, tem sido esse no nosso trabalho. Nosso relatório tem sido assim no nosso casamento. Nosso relatório tem sido assim nos nossos relacionamentos. O nosso relatório tem sido assim no nosso trabalho, nos nossos negócios, tem sido assim na nossa casa. É um relatório assim, eu não consigo ver. Eu olho para os meus filhos, eu olho para a minha família, eu olho para o meu marido, eu olho para a esposa, não consigo ver mudança. Não dá. Eu só consigo ver os gigantes crescendo e mais problema acumulando. Não consigo. Mas Deus falou que ia fazer. Ah, mas eu não consigo ver. Então quer saber? Eu não quero mais essa terra. Eu abri mão dos meus filhos. Eu abri mão do meu casamento. Eu abri mão do meu trabalho. Eu abri mão do meu ministério. Não consigo ver. Só tem problema. Só tem dificuldade. Aí o relatório que a gente faz é assim.
Eu não consigo ver minha célula. A minha célula só tem problema. Eu não consigo ver a minha célula crescendo como ela deveria. O relatório é de acordo com a minha mentalidade. Essa passagem fala de duas formas de pensar. E que formas de pensar são essas? Os 10 homens, guardem isso, eles colocaram o homem no centro. Nós chamamos isso hoje de humanismo. Tudo em volta do homem. A gente olha para o problema e fala, deixa eu ver o quanto eu tenho de capacidade. Deixa eu ver o quanto eu tenho de habilidade. Deixa eu ver o quanto eu tenho de força para vencer isso. Nós não conseguimos, nós não podemos. O humanismo também é o contrário. É olhar para o problema e falar, isso aqui eu posso. Não é só a falta de falar eu não posso, mas é também numa condição humana dizer eu posso. Isso também é humanismo. E isso muitas vezes tem sido pregado. Isso muitas vezes tem sido é o nosso relatório. E eu não digo pregado aqui, nós, igreja, pregado por nós. Nós temos feito isso diariamente. Nós olhamos e falamos, e aí, o que você tem? Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Então eu vou prevalecer na vida. Não é como o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu considerei todas as coisas como lixo na minha vida, para ganhar Cristo. E ganhando Cristo, ganhei todas as coisas. Nós não temos esse relatório. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade de humanismo. Você precisa ser alguém. E eu posso dizer uma coisa para você, você não é ninguém. Apesar do ninguém rimar com amém, eu não ouvi nenhum amém. Mas você não é ninguém, vírgula, sem ele. Esse é o humanismo, tudo em torno do homem. E o que era, né? O outro pensamento. Josué e Caleb colocaram Cristo ou Deus no centro. É o pensamento cristocêntrico. Eles colocaram um pensamento egocêntrico. É o próprio ego, é o homem. E Josué e Caleb colocaram Deus no centro. Falou, se Deus falou, nós vamos possuir a terra. Se Ele prometeu, nós vamos viver isso. Se Ele disse, nós não temos problema em crer. Não diz respeito à nossa condição. Não diz respeito ao quanto nós temos ou não temos. Não diz respeito a habilidades ou força. Diz respeito àquilo que Deus falou. Diz respeito àquilo que Ele tem no coração e quem Ele é. Esse era o ponto de Josué e Caleb. Tem muitas, às vezes até a gente mesmo faz umas orações meio humanistas. Ela não está de todo errado, mas imagine alguém orando e falando, Senhor, me dá força para vencer o problema. Não está de todo errado. Mas sabe qual é o problema? Deus nos dá força, a gente vence o problema e achamos que fomos nós a nossa força. Nós nos esquecemos que foi Ele que nos fortaleceu. E a gente passa a ficar soberbo, orgulhoso, a gente se acha melhor, a gente olha para outros ministérios e outras igrejas e fala, olha, glória a Deus por causa do nosso ministério. Glória a Deus mesmo, mas não para se achar melhor, para falar, porque Deus me plantou aqui. Porque ainda que Ele tivesse problemas que eu vejo em outros ministérios, se Ele me plantou aqui, eu continuaria aqui. Não, nós não somos assim, nós somos humanistas. Me agrada, eu fico, não me agrada, eu vazo, vou embora. Nós muitas vezes temos pregado isso, não com palavras, mas com a nossa vida. E a gente fica frustrado, porque vai chegar alguns problemas, vai chegar algumas circunstâncias que a gente vai ver que a gente não consegue vencer, que a gente não consegue sobrepor, desafios que nós não conseguimos resolver, e a gente fica triste, frustrado, abalado, desanimado, e a gente faz o que? A gente murcha. Puxa, mas eu pensei que eu ia vencer. E a gente chega à conclusão que a gente não vence nada. E é um paradoxo, porque a Bíblia fala que a gente é mais que vencedor. Legal isso, né? Você não vence nada, mas a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Por quê? Porque depois da vírgula, esse texto fala em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, vírgula, em Cristo Jesus. Amém? Diga para você mesmo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa é a verdade da nossa vida, a gente não pode largar dela. Se a gente largar dessa verdade, a gente fica frustrado. Há um peso que a gente vai carregar, que a gente jamais vai conseguir carregar. No humanismo, o homem busca a solução em si mesmo. E buscando solução em si mesmo, ele vê que não consegue e ele foge do problema. Ele não enfrenta. Ele se esconde. Está parecendo o povo diante de Golias. Olha para Golias e fala, eu não posso. Porque todo mundo colocou a sua força em si mesmo. E Davi falou, quem é esse cão incircunciso para poder
como se Davi enxergasse o próprio Deus, como se Davi visse Deus e Golias blasfemando contra Deus, afrontando Deus. Falou, peraí, quem é ele? Para afrontar o exército do Deus vivo. É como se Davi visse um exército celestial e fala, quem é esse desgraçado? Davi chama ele de cachorro incircunciso. Quem é esse cão incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não tem a ver conosco. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, na carne, eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida de Cristo. Por isso, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, os meus problemas não são meus. São de quem? Será que Cristo pode resolver os problemas? É aí que está. Davi sabia que Deus podia resolver aquele problema. Davi tinha convicção disso. E nós ficamos desanimados, frustrados. Talvez aqueles 10, e olha, isso pode acontecer comigo e com vocês, eles pensassem assim, bom, nós somos escolhidos os 10 príncipes do povo, os principais. E estão andando a caminho, né, daquela terra, vão para Canaã, e um está conversando com o outro. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Olha, você é da outra tribo, já faz tempo que eu, né, de alguma maneira, eu estou vendo você aí. Misericórdia. Já faz tempo que eu estou vendo você, e olha, a gente foi escolhido, né, olha que bênção. É porque a gente é príncipe, né? Nós somos os principais. Somos, né? A gente é líder da cela. A gente é príncipe do povo. E nós somos, né? Nós somos da igreja. Nós somos as pessoas escolhidas. Nós somos os melhores. Aliás, olha, eu estava olhando você. Realmente, você tem razão de ser escolhido o melhor, hein? E aí eles foram. É verdade. Vamos chegar lá e todo cheio, né? Pensa. Tava todo mundo. Quando eles chegaram e olharam para o gigante, pensa na... Sabe? Aquela bexiguinha que você só dá um toque. Tá cheia dela, tá lá, cheia de doce, de balinha. Você só encostou, só ela, buf, estourou e acabou. Dali em diante acabou a festa. Pegaram as balinhas dele e foram embora. Esmucharam, falou, peraí, é muito gigante. Você viu para onde Deus nos mandou? Eles chegaram a cogitar voltar para o Egito. Vão voltar para o Egito. Deus nos trouxe certamente nessa terra para morrer. Foi o que eles disseram. Nós viemos aqui, trazidos por Deus, só pode. Eu vou usar um termo, sabe? Deus está tirando uma com a minha cara. Não, só pode. Ele me fala que vai me dar uma terra, uma promessa. E tem um monte de gigante nela. Ah, que isso? No mínimo, vou dizer o que a gente pensa. Deus não me ama como eu escutei que Ele me amasse. Porque meu contexto de vida é tanto problema, é só dificuldade, a minha família. Você não conhece o histórico da minha família. Você não conhece a dificuldade que eu estou passando hoje. Você não sabe as enfermidades que eu estou tentando vencer. Você não sabe os problemas que eu tenho conjugais. Você não sabe quanta falta financeira eu tenho. Deus só pode. Ele pode abençoar aquele irmão lá que deu testemunho. Outro dia falou sobre oferta, mas eu não. E sabe o que eles fazem? Eles largam todo o processo e retrocedem. Posso dizer uma coisa para você? Não pare. Sabe quando Deus abriu o mar? Quando Moisés dá o primeiro passo. Não pare. Sabe quando Deus derruba a muralha de Jericó? Quando Ele fala para o povo, anda. E o povo está lá em cima do muro. Os idiotas andando. Não pare, ande. Deus só falou para andar. Sua parte é andar. A minha é vencer os inimigos. Não pare. A tua parte é não parar. Não pare. Não pare e não pare. Amém? A nossa parte nós temos que fazer, a parte de Deus, Deus faz. É assim que funciona a vida com Deus. E aí, acho que um disse para o outro, quando eles olharam o gigante: corre. Vambora. A coisa está feia, não tem jeito. A gente leu isso. No verso 33 do capítulo 13. Eles olham para nós como se a gente fosse insetos. Nós somos muito pequenos aos olhos dele. Ah, eu não tenho capacidade. Posso dizer para você? Você que pensa que não tem capacidade, vou dizer uma verdade que nunca mais vai mudar na sua vida. Você não tem mesmo. Que revelação. Foi muito legal olhar para a cara de vocês agora.
Você não tem capacidade nenhuma, porque a palavra fala em João, no capítulo 15 e no verso 5, sem mim nada podeis fazer. Amém? Mas se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que você quiser, porque você vai estar permanecendo em mim. Você vai saber que o desafio que é seu, não é seu, é meu. E aí, não vai ter aquilo que você não consiga viver, porque sou eu fazendo com que você viva. Você vai dar fruto. Faz tempo que eu não frutifico. Permanece em mim, e você vai frutificar muito. Amém? Às vezes a gente acorda, querido, esse é o problema de quando a gente vive nessa mentalidade do humanismo. A gente acorda e a gente fala assim: Senhor, acordei, hoje o dia vai ser uma bênção. Vírgula, mas tem aquele gigante. E quando não acorda, eu falo, tem aqueles gigantes. Eu tenho esse, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Peraí, estou esquecendo. Tem o irmão daquele outro gigante. Tem aquele que veio junto com o outro. Cara, isso não é mais um gigante, é uma gangue. É muito gigante junto. E você fica pensando, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho aquele. E como que eu vou vencer? Esse é o pensamento humanista. Já acorda, já viu gente que, lógico, vocês aqui não. Já viu gente que acorda pensando em problema? Porque dorme pensando em problema? E porque vive pensando em problema? E porque só vive falando em problema? E porque só vive nos problemas? E porque só olha para os problemas? E porque só está focado nos problemas? E porque não consegue deixar de ver problema? Porque ele é um problema. A boca fala do que está cheio o coração. Você não é um problema. Pelo menos para mim não. Você era um problema para Deus até Jesus ir para a cruz. E era um problema da qual ele se preocupava muito. E ele resolveu esse problema. A equação está feita. Pecado mais morte, né? Eu não vou explicar não, assiste o filme de Nárnia, é legal. Pecado mais morte igual a perdão e redenção. Alguém se entregou por você e o problema está resolvido. Amém? Apesar de você olhar para mim e falar, meu pastor é um problema. Eu sei disso. Mas você também é. Não, você não é mais. Jesus já resolveu isso para você. Aí a gente mede os gigantes pela capacidade que temos de enfrentá-los. Nós começamos a nos olhar agora como gafanhotos. E sabe qual é o nosso relatório? Gigante. Gafanhoto. Não dá. Não consigo. Corre. É a única coisa que tinha no relatório deles. Vamos retroceder. Vamos voltar para o Egito. É a única coisa que tinha no relatório deles. Usa uma frase para falar, a terra é boa. Ok? Ponto. Só problema. 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 Não, mas a terra é boa. Mas problema. Problema. Problema e problema. Só fala de gigante. Só fala de gafanhoto. Só fala de gigante. Só fala de gafanhoto. E só fala de gigante. E só fala de outro gigante. E de gafanhoto. E de gigante. É o relatório deles. Não tem mais nada que sirva para o relatório deles. Só para que o povo chore, se desespere, a ponto de querer matar. Eles falam, vamos matar Josué e Caleb. Porque eles estão quase convencendo o povo. Está na Bíblia. Você pode ler os textos. Capítulo 13, capítulo 14. Ele fala, vamos apedrejá-los. Porque eles estão querendo que a gente suba para um lugar que a gente vai morrer. Esses dois aí são malucos. Vamos matar eles. O humanismo olha para si e se depara com a incapacidade. Nós precisamos entender que ele dá outra mentalidade. Amém? Vamos ler o texto de Romanos 12, que eu citei aqui no começo? Abra aí a sua Bíblia em Romanos 12, que é um texto bem conhecido. Glória a Deus pelo apóstolo Paulo. Nos deixa tantas coisas para que a gente possa viver, aprender. E rogo-vos, verso 1 do capítulo 12. Eu clamo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos parar por aqui.
A primeira coisa para ter uma mente renovada é se entregar como sacrifício vivo. Você só serve para ser sacrifício. E sacrifício é queimado totalmente. A palavra sacrifício, na tradução literal, significa queimar totalmente. Passar ao fogo totalmente. Isso é a palavra sacrifício na sua raiz. Nós devemos nos apresentar como alguém que não tem vontade mais. E não foi assim que Jesus fez? Se a gente parar para perceber, essa mentalidade do humanismo foi a mesma coisa que aconteceu no jardim do Éden. A serpente chega para Eva e falou assim, tá vendo aquele fruto? Não, não posso. Pode sim. Se você comer daquele fruto, você se colocará no lugar de Deus. Você agora se igualará a Ele. Você vai tomar suas decisões. Você vai fazer do teu jeito. A mentira do humanismo é essa. Faz na tua capacidade. Você vai ser o Deus da tua vida. Você, do quanto tiver de capacidade, de força, de sabedoria, de inteligência, de experiência, de qualquer coisa, usa que você vence. Foi o que a serpente disse para Eva. Se coloque no lugar de Deus. Faça o papel dele. Você vai comer daquele fruto. Abrirão os seus olhos e você será igual a Ele. Você vai ver as coisas mais claras. Sua decisão vai ser muito mais fácil de ser tomada. Você vai ficar no lugar de Deus. O humanismo é o homem no centro das coisas, tomando o lugar de Deus. Esse engano é velho, ó. Muito antigo. Lá no jardim já tinha alguém dizendo para você: tome o lugar de Deus e siga a sua vida. Faça aquilo que Deus deveria fazer. Mas para mudar a mentalidade tem que ter esse primeiro processo. Se apresentar como sacrifício vivo. Falou, eu não posso ter vontades. Eu vou me apresentar como sacrifício vivo. A minha vida não é mais minha. Eu sou alguém que sou consagrado. Eu sou um sacrifício na mão do Senhor. Eu já me entreguei, fui comprado. Acabou. Eu sou a oferta viva nele. Você quer uma mudança duradoura e verdadeira? De acordo com o texto que a gente leu aqui. Vamos ler de novo a continuação de Romanos 12. Diga para você mesmo: eu preciso ser um sacrifício. Agora, depois de ser um sacrifício, olha o que fala no verso 2. E não sede conformados, ou não vos conformeis a esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu sou um sacrifício, abrindo mão, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí o problema não é mais seu, porque você já está morto. Você já viu morto se mexendo? Já viu a pessoa está lá no velório, morto se mexendo, já viu isso? Eu estou doido para ver isso um dia. Mas tomara que ele se mexa, levante viva, né? Mas se ele só mexer, der uma mexidinha, você sai correndo. Tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada quando nós, que já estamos mortos para a nossa própria vida, nos mexemos demais. Tem alguma coisa errada quando nós, que já nos batizamos, que simboliza morte e ressurreição, nos mexemos demais, sem que seja por Ele. Jesus diz isso. Eu faço, é verdade, eu tenho obras, mas são as obras que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus, o Rei da Glória, Filipenses 2 diz que Ele abriu mão, não usurpou ser igual a Deus, assumiu forma de servo, Ele tomou, para si mesmo, ser humano e nos ensinar de que se eu posso fazer alguma coisa, é depois de olhar para Deus. Se eu digo algo é porque tenho ouvido esse algo do meu Pai. Foi o que Ele disse. Eu tenho dito o que tenho ouvido do meu Pai. A minha vida não é minha. As obras que eu faço porque o meu Pai realiza elas através de mim. O próprio Jesus diz isso. Então os problemas que eu tenho, pode ser cruz, quer me bater? Não tem problema. Quer me surrar? Não tem problema, eu não vivo mais. É o meu Pai que está vivendo através da minha vida. As coisas que eu estou realizando não sou eu que realizo.
Se você não me aceitar, você não aceita quem me enviou, não tem a ver comigo. Jesus nos ensinou a viver dessa maneira. E a gente quer viver pelo humanismo. E eu preciso juntar o máximo de recursos possível. Preciso juntar o máximo de coisas possíveis. Para que um dia eu possa falar, eu posso. E o apóstolo Paulo disse, quando diz que pode, ele fala, eu aprendi a ter, a não ter. Eu aprendi a passar por todas as circunstâncias. Eu aprendi a ter até falta, até passar fome. Porque eu posso todas as coisas naquele, quando eu estou nele. E ele me fortalece. Amém? Eu só posso ter uma mente renovada quando eu abro mão da minha vida. Quando eu abro mão dos meus pensamentos. Quer uma mudança duradoura e verdadeira? Fala para a pessoa que está do seu lado. Quer uma mudança duradoura e verdadeira? Diga para ele, alinhe os seus pensamentos e creia na palavra de Deus. Amém? Alinhe os seus pensamentos na palavra de Deus e creia na palavra de Deus. Ponto final. Quando nós alinhamos nossos pensamentos na palavra de Deus, a mudança é verdadeira e duradoura. A palavra fala isso. E a fé é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João, no capítulo 4. Então tire as suas convicções, a sua confiança de você mesmo. Coloque totalmente em Deus e tire você do centro. Então nós vamos chegar à conclusão de que nós não temos condição de vencer. Porém a Bíblia, ela vai nos dar claramente algo que o João chamou na ministração dele, eu quero repetir aqui. Nós somos vencedores incapazes. Nós somos vencedores incapazes. A Bíblia fala, você é mais que vencedor. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Então você não tinha capacidade de vencer e venceu. Você e eu somos vencedores incapazes. Você já percebeu por que na Bíblia Deus, o Pai, e tanto Jesus também no ministério dele, ele só chama pessoas que são incapazes? Já percebeu? Talvez você não percebeu pela Bíblia, mas já percebeu olhando para o espelho que ele só chama gente zoada? Ainda não? Está na hora. Você vai olhar para você e falar, eu tenho certeza que a mensagem de Deus é, eu escolho gente que não pode para provar que a minha glória é maior do que qualquer capacidade humana. É por isso que ele escolheu você. E você fala, como que Deus me escolheu? Porque você não tinha capacidade nenhuma. Ele não pegou os mais fortes. Alguns filmes e novelas, seriados mostram um Sansão, né? O cara parece o Schwarzenegger. A Bíblia não fala da estatura de Sansão. Eu nunca vi. Se você já viu, depois me mostra. Mas eu creio que Sansão era do tamanho do Wagner. Um pouquinho maior, vai. Pouquinha coisa. Eu creio nisso. Essa é a minha definição. Os caras olhavam para Davi e falavam, esse tampinha. Os caras olhavam para Zaqueu, que era de baixa estatura, e falavam, esse cara, Jesus conseguiu enxergar ele. Ladrão. Salafrário. Esse cara rouba todo mundo. Esse cara, ele é trapaceiro e injusto. Ele é injusto. Jesus fala, são esse tipo de pessoa que eu escolho. É você. Sou eu. Para provar que a palavra fala, eu não dividirei a minha glória com nenhuma carne. Carne nenhuma vai. Lembra que Jesus disse para Pedro? Pedro, nem carne nem sangue te revelaram, Pedro. Dos zelotes, da tribo dos zelotes, historicamente, se você olhar, eles eram os mais ignorantes. Não estou falando de ímpeto e força, conhecimento. Eles eram que menos tinham conhecimento e sim, ganhava tudo na força. Essa era a tribo de Pedro, Simão, do Zelote. A Bíblia chama Simão o Zelote, dando ênfase para a tribo dele. Dando ênfase de que a cultura daquele cara era, eu vou na minha força. Eu pego a espada e arranco a orelha. E Jesus falou, Pedro, que isso? Você não sabe que se eu quisesse eu clamaria uma legião de anjos, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com quanto da vida de Deus eu preciso cumprir. Amém? Então aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
quando você se depara com um grande problema, e eu também, e a gente fala assim, eu não posso vencer. Deixa eu dizer algo para você, você não pode mesmo. Quem vai vencer para você é quem está em você. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você não pode vencer seus problemas. Diga para ela, eu não posso vencer meus problemas, mas Cristo que está em nós pode vencer, porque Ele já venceu todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são essas coisas. Amém? Você vai ser mais que vencedor na medida que se entregar em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos reconhecer que sem Jesus não tem nada, mas em Jesus temos tudo. Se eu tenho um problema, eu não posso vencer mesmo, mas Cristo que vive em mim pode vencer esse problema, porque esse problema passa a ser dele, porque Cristo vive em mim. Eu posso dizer algo para você? Os problemas são bons. Lembra que disseram os espias, os dois? Nós vamos pegar esse problema e eles vão ser o nosso pão. Pão no sentido bíblico tem sentido de sustento e força. O próprio Jesus se intitula, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Não é isso? A palavra fala para nós comermos o pão na ceia, porque é a representação do corpo de Cristo na sua morte. E aí eles relatam e falam, nós os devoraremos como se fossem pães. E pelo tamanho dos caras era pão de metro, né? Cadê o Regis? O Regis ia para cima. Tô com você, Região. Pensa no pãozão de metro lá. Falou, vamos embora. Nós vamos devorar eles como pães. Essa luta vai nos sustentar. Tudo que a pessoa está só, não foge não. Quando você vê uma luta, enxerga o sustento de Deus para a tua vida. Enxerga a transformação. Enxerga a provisão. Enxerga a libertação. Enxerga a vida de Deus. Enxerga a bênção que está para chegar. Enxerga tudo que Ele preparou para você depois dessa luta em nome de Jesus. Amém? Ele preparou uma vitória para nós depois da batalha. E Ele vai nos coroar. Porque Cristo está em nós. Aleluia. Então nós vamos ver, querido, eu creio. E nós vamos ver algumas atitudes de Caleb para a gente poder finalizar. Olhando para esse homem, Caleb era da tribo de Judá, da onde Jesus é descendente. E nós somos a igreja que temos a mesma linhagem de Jesus, imagem e semelhança. Amém? Glória a Deus por essa linhagem. Eu gosto dessa linhagem de Judá. Judá é um nome legal. Brincadeira. O melhor nome que existe é Jesus. Primeira coisa que Caleb fez. Repita comigo. Confiar em Deus com pureza. O que é confiar em Deus com pureza, querido? Deus falou, ponto final, eu creio. Deus falou, nós vamos possuir a terra. Deus falou, nós vamos viver. Caleb tinha uma convicção pura. E eu faço um link com a palavra que Jesus fala para um homem. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui e vai para colar, e ele vai obedecer a sua palavra, não é isso? Alguns homens foram estudar o grão de mostarda. Ele é um dos poucos grãos que não se ajustam a qualquer tipo de enxerto. Ele é puro. A questão não era o tamanho somente do grão de mostarda, porque é pequeno. Se você vier semana que vem, eu trago um grão de mostarda para você. Eu tenho acho que uns 200, 300 grãos de mostarda lá que eu comprei. E aí, como eu estou ficando velho, eu esqueci de trazer hoje. Semana que vem eu trago. Se você tiver aqui semana que vem, eu quero trazer para você. A questão é que o grão de mostarda é puro. Ele não se mistura com nada. A nossa fé tem que ser pura. Deus falou, ponto final. Nessa questão não tem mais nada para poder acrescentar. Deus falou, creia. Acabou. Não é porque a palavra, é porque Deus falou, acabou, irmão. Se Ele falou, nós falamos isso semana passada, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se não me engano, Números 23, 19. Primeira coisa, então, é isso. Então, se Deus falou, não preciso fazer nada. Não. Então eu vou jogar todas as minhas habilidades fora. Não. Use as suas habilidades na medida que o Senhor pedir para que você usá-la. Ponto. É só isso. Você não precisa jogar suas habilidades, as coisas que você tem como experiência fora. Você precisa usar de acordo com a direção de Deus. Aí você vai estar vivendo, não mais a sua vida, mas Cristo está vivendo em você. Porque Ele pega o que você tem e usa para Ele. A glória é dele. E a vitória também é dele. Amém? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Coloque o seu foco na promessa. Ele olhou para a terra e não olhou para o Caleb não olhou para a terra. Caleb olhou para a terra e não olhou para os gigantes. E os 10 espias olharam para os gigantes e não olhou para a terra. Tem gente que só olha para o obstáculo. Olhe para a promessa. E os obstáculos serão fáceis de ser ultrapassados. E a gente geralmente olha para os gigantes. Olhe para a terra. Os 10 espias fizeram o contrário. Colocaram seu foco nos gigantes. E eles dormiam pensando nos gigantes. Acordavam pensando nos gigantes. E eles não conseguiam tirar a si mesmos do centro daquela circunstância. Eles eram o centro. O que gerou neles? Desespero, medo, insegurança, paralisia, desânimo, frustração, pessimismo e mais um monte de coisa. Esse é o resultado do humanismo. Toda vez que você coloca você no centro, o resultado uma hora ou outra vai ser esse. Como será o nosso relatório nessa mentalidade humanista? A pessoa continua no centro, e continua no centro, e continua no centro. E é por isso que Deus, então, Ele escolhe pessoas que não têm a menor condição de servi-lo e de executar uma obra. Deus escolhe quem não fala, essa pessoa não tem jeito. E está lá ela executando algo de Deus. Para que nenhuma carne se glorie, diz a palavra. Porque o Senhor não dividirá a glória dele com ninguém. Amém? A palavra fala também, olhando para a vida de Caleb, terceiro ponto. Ele não se intimidou com o relatório contrário. Aí você ouve um monte de coisa contrária. Olha, você viu o que está acontecendo no mundo? Você assistiu tal programa? Você viu o que aconteceu? Você viu o que estão fazendo agora? Você viu o tipo de roubo que estão aplicando? Já viu gente assim? Você fala, cara, tem gente que se você conversar com ela, você não precisa nem assistir o da Atena. Ela passa o relatório, ela é capaz de fazer os efeitos sonoros. E o cara tirou, ela vai fazendo, E o carro fugindo, ela explica para você, fala, não precisa assistir nada. Relatório do jornal policial está todo ali para você. Tem gente que, não estou falando para você não assistir ou não assistir, mas tem gente que só olha problema, só vê dificuldade. Misericórdia, né? Caleb não se intimidou com o relatório contrário. Sabe que é como se ele dissesse, vocês podem achar o que vocês quiserem. Que alguém chegar para você e falar, você vai casar? Você não viu tanto de gente que está separando? A cidade que você vive, viu, Marquinho? Marquinho já olhou para mim e falou, eu vou casar de qualquer jeito. Isso. Tá tudo marcado, né? Você vai casar? Tem um monte de gente se separando. Isso é um problema delas. Deus estabeleceu o casamento para mim. Cara, mas você vai querer servir em igreja? Igreja tem um monte de problema. Já passei em 4, 5. Aí vem Jesus, encontra essa pessoa e falou, disseste bem. Passaste em 4, 5 igrejas que você está hoje, você não tem aliança. É igual a mulher de Samaria. O problema da mulher de Samaria é um problema dela. Eu continuarei andando com Jesus. Eu farei aliança, continuarei congregando. Caleb não se intimidou com o relatório contrário. Vocês pensam o que vocês quiserem. Deus falou, Ele vai fazer e nós vamos possuir a terra. Amém? Quarto ponto, ele andou em amor e em unidade, mesmo com divergências. Estava convicto de que Deus havia falado com ele, possui a terra, entra nela, vive o melhor. Mas tem gente que não pensa igual. Não pensa igual comigo, não ando junto. Já viu gente assim? Não, aqui não tem. Só em outro estado, outro país que tem. Aqui não tem.
Caleb andou com as pessoas que divergiam da forma que ele pensava. Falou, gente, vamos! Não, nós não vamos. Tá bom, vamos andar junto. Vamos esperar o tempo de Deus. Deus falou. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não tem problema, eu vou andar com você mesmo pensando diferente. Eu tenho convicção de que Deus tem algo. Se Ele não vai fazer agora, Ele vai fazer num tempo depois. Não, mas é porque assim, ó, pastor, você não sabe, a igreja tem funcionado de outra maneira agora. Tem uns irmãos que às vezes chegam assim para mim. Porque agora tem umas igrejas aí fazendo uns negócios. Se a gente não pregar que tem que deixar queimar, o negócio não pega. Entendeu? Cara, esse negócio de deixar queimar já aconteceu no Paravente, é terrível. Ainda bem que chegaram os bombeiros. Misericórdia, só para quebrar o gelo. Vocês estão olhando para mim com uma cara de sérios. Ele guardou o coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado, guarda o coração. Deixa o teu coração em Deus. Continua andando com quem não concorda com você, mas que Deus estabeleceu para que você ande junto. Amém? Cara, isso estava na vida de Caleb. Tanto Josué quanto Caleb tinham isso. Mesmo com quem não concorda com a visão que eles têm, eles estão andando junto. Quinto ponto, ele esperou o tempo de Deus. Quem confia em Deus nunca é abandonado, confundido e frustrado. A Bíblia fala isso no Salmo 37, se não me engano. E olharam para Deus, e os seus rostos não foram confundidos. Não olhe para os lados, olhe para Deus. Não olhe para o problema, olhe para aquilo que Deus já estabeleceu. Amém? Você não vai ser frustrado, abandonado, confundido. Você vai ser sempre socorrido. Amém? Outra coisa que Caleb fez, ele continuou andando. Continue andando. Não pare. Continue caminhando. Não pare. Continue olhando para o alvo da soberana vocação. Não pare. Sede constante, firme, sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Olhando para o alvo da soberana vocação. O Senhor, Davi escreve no Salmo, porque em ti, Senhor, eu saltarei as muralhas. Por quê? Porque eu estou olhando para o Senhor. Se vier as muralhas, eu estou correndo e estou passando por cima, porque eu tenho um alvo. Meu alvo é Ele, e eu não vou parar de andar até alcançar o meu alvo. Isso Caleb fez. Eu estou olhando para o Senhor prometeu para mim algo. O Senhor tem uma promessa para a minha vida. Ele tem uma palavra liberada. Essa palavra revela o coração daquele que é o meu Senhor, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou viver o que Ele disse e eu não vou parar. Aleluia. Isso fez Caleb. Continue crendo. Continue andando. Nesse processo de você continuar andando, tem algo na vida de Caleb que é para nós. As suas forças não vão diminuir. Aleluia. Caleb tem a mesma força. Ele chega para Josué e fala: Josué, você lembra quando Moisés prometeu para nós a terra? Você lembra quando a coisa aconteceu, a liberação? Então, eu tinha 40 anos. Hoje, eu estou com 85. E a minha força é a mesma força. Amém? Continue andando e a sua força não acaba. Continue caminhando e a sua força não vai se esvair. Continue caminhando e você vai ver que o Senhor te sustenta em todo o tempo. Não pare. A palavra fala, porque aquele que para e retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Não para, meu irmão, porque Ele não parou por você. Nem a cruz, quando tentaram parar Ele, foi possível. E depois botam Ele num túmulo para parar Ele. Não é possível. E depois Ele vai às profundezas, que eu creio que o diabo falou, já que Ele está aqui, vamos parar Ele. Não foi possível. E Ele então vem para a terra. Uma mulher que é, Maria Madalena vai para ela, falou, não toque. Nada para Ele. Ele fala, eu continuo. Continue como Jesus fez. Amém? Então quem confia sempre vence. Quem confia vence a morte, porque Ele venceu a morte. Quem confia vence todas as coisas. Quem confia avança. Quem confia vive aquilo que Deus determinou para viver. Você já imaginou os primeiros cristãos? Às vezes eu fico imaginando isso e muitas vezes entristecido comigo. Imagina que eles estão lá, e o João até conta uma história de uma imaginação dele, que chegam os primeiros cristãos, estão lá perto da porta da arena para entrar, para serem comidos por leões, serem queimados, com seus filhos no colo, e alguém chega para eles e fala, tudo bem com você? Uma entrevista.
Há um jornal lá entrevistando, vocês são os homens e as famílias que vão morrer aqui? Sim, somos nós. Uma alegria no rosto, um sorriso. Mas como é que você está com esse sorriso? Se você sabe que você vai entrar lá dentro e você vai ser comido por leões. E a pessoa, olha, eu estou feliz. Você sabe que vai sentir dor? Sei. Você sabe que vai morrer daqui a pouco? Também sei. Você sabe que toda a tua família vai morrer já já? Sei também. E por que você está feliz? Porque não tem a ver comigo. Eles não estão tentando parar a minha vida. Eles estão tentando parar aquele que não pode ser parado. Jesus Cristo em nós. Não é possível. A Bíblia fala que Flávio José, um grande historiador da igreja, contava de que muitos relatos existiam, que eles entravam na arena cantando. E eu fico imaginando, cara, eles cantavam até a última força deles, mesmo abocanhados por leões que eles deixavam por dias passando fome, para que eles fossem mais violentos ainda. E a Bíblia fala que eles entravam como uma fila e eles iam adorando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Iam cantando e cantando e cantando e cantando sobre a misericórdia, sobre a salvação, sobre a graça, sobre a vida, sobre ver o rosto do Senhor, sobre estar diante da sua presença, sobre ter fome de vê-lo, sobre ter alegria de estar no altar do Senhor, sobre estar na sala do trono. E eles iam cantando e cantando e cantando, e eram comidos por leões, cantando. E diz o povo que cada vez mais que eles entravam cantando, mais e mais pessoas eram convertidas. E mais pessoas eram convertidas. Porque não se pode parar aquilo que é eterno, Jesus Cristo em nós. Amém? Você pode passar por dificuldades, mas não tem a ver com você. Se Cristo está em nós, em meio às dificuldades ou não, o meu sorriso está enorme. Não significa que a gente não vai passar por momentos de tristeza. Não significa que nós não vamos ter aflições, porque no mundo tereis aflições. Mas não tem a ver comigo. Não, mas eu vivo. Mas Cristo vive em mim. Você está tentando parar aquilo que não pode ser parado. Você está tentando abafar o que não pode ser abafado. Você está tentando calar quem não pode ser calado. Cristo em mim não pode ser parado. E quando Ele vive em mim, coisas impossíveis e poderosas acontecem. Aleluia! Nós não podemos abrir mão de viver essa verdade. Caleb não abriu mão e ele não perdeu força. Há uma confiança que sai e vem sobre nós quando nós o colocamos no centro. Acaba o humanismo e vem o cristocentrismo. Ele no centro de todas as coisas. Então nós enfrentamos as dificuldades e elas não têm a ver conosco, pois é Ele quem está no centro. Elas vêm até Ele e não conseguem vencê-lo, porque Ele venceu até a morte. Ele vai vencer todas as coisas. Caleb recebeu uma herança. O nome da terra era Hebron. Foi o nome que o povo de Israel deu. Mas ela tinha o nome de Kiriat Arba, porque Arba era o nome do maior gigante que existia na terra. Deus falou, vou pegar você com 85 anos e vou te dar a terra do maior gigante. Sabe por quê, Caleb? Porque o maior gigante que você deveria ter vencido, você já venceu. A sua carne. O seu ego. Então esse gigante sou eu que vou vencer para você. Você já venceu o maior gigante, Caleb. Era o seu eu. Agora eu venço o gigante para você. Essa batalha é minha, porque sou eu que vivo em você. Você permaneceu em mim. E você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Que maravilha isso. Os nossos gigantes continuam na terra da promessa e precisam ser vencidos. Amém? No humanismo você não consegue sair do centro. Mas quando Cristo está no centro, todas as coisas acontecem. Amém? Quero orar com você nessa manhã. Que a gente possa orar. Curva sua cabeça no seu lugar. Nós queremos orar para que, como nós cantamos aqui, que Ele tome o lugar dele. Que o Senhor, Ele possa ser o centro da nossa vida. Com Cristo no centro, não tem a ver conosco as batalhas e as dificuldades. Porque Ele é o centro. Não tem a ver conosco. Querido, deixa eu dizer para você, não pare. Seus problemas não podem deter Jesus Cristo. Ele já venceu todas as coisas.
Até mesmo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você precisa sair do centro. Eu queria orar com você nessa manhã. A nossa oração é: Senhor, eu preciso sair do centro. Eu preciso me entregar. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso perder para ganhar uma nova vida. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, ganhará vida e vida eterna. Eu queria que você orasse: ó Senhor, me ajuda a sair do centro. Me ajuda, porque eu tenho olhado só para mim, para a minha condição. Eu tenho olhado para as tuas promessas e tenho visto quantos desafios tem. E não significa que os desafios vão desaparecer. Significa que Cristo que está em você, quando Ele é o centro, você, através dele, vence os desafios. Se até hoje você tem tentado vencer na tua carne, na tua força, da tua maneira, das tuas condições, das tuas estratégias, com o teu pensamento, você ainda está no humanismo, ainda andando como os 10 espias. Mas quando Cristo é o centro, ainda que venham desafios, e às vezes que os desafios e os problemas, eles vêm de onde nós menos esperamos. Josué e Caleb jamais esperavam que os próprios irmãos deles eram quem ia tentar infamar, diminuir a promessa, tentar desanimar o povo. Josué e Caleb jamais. E às vezes nós estamos assim dentro da igreja, e nós estamos no humanismo. Senhor, tem tanta coisa, mas parece que até mesmo meus próprios irmãos é que me desanimam. Parece que o padrão das pessoas que estão ao meu redor, que me amam, são essas pessoas que às vezes não veem o que Deus tem na minha vida, e o Senhor tem, e a gente vai desanimando, murmurando, infamando. Quando não, a gente faz igual aquele povo, a gente quer matar Josué e Caleb. Nós matamos toda a esperança de Deus. Mas Ele tem um futuro e uma esperança para nos dar. Ele tem um futuro e uma esperança para nos dar. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, são de paz. Por que paz? Porque mesmo que você tenha que lutar, não é você quem luta, sou eu. E não de mal, porque qualquer coisa que aconteça com você, estando eu em você, contribui para o meu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal, quando você está no meu propósito. Eu queria que você orasse ao Senhor: eu preciso sair do centro. Eu quero me entregar. Eu quero parar de medir os desafios pela minha capacitação, pelos meus recursos, colocando eu no centro. Eu quero ouvir e crer com pureza na sua palavra. Eu queria que você, no seu lugar, se você identificasse isso, eu queria que você perguntasse para você: será que o meu maior gigante não tem sido a mentalidade humanista que eu tenho? Será que o maior gigante não seja eu mesmo? Lembre-se, Caleb venceu o maior gigante. O maior gigante de Caleb era ele mesmo. Deus fala: eu vencerei o gigante que você teria que vencer. Eu vou te dar Kiriat Arba, aonde morar o maior gigante. É esse o lugar que eu te dou por posse. Eu estou te entregando, porque você venceu o gigante já. O que vai acontecer exteriormente é resultado do que aconteceu interiormente. E se você nessa manhã identificou isso, e você gostaria de vencer o maior gigante, você fala: será que o maior gigante, para que eu alcance a promessa, não sou eu mesmo? Eu queria que você tomasse uma posição diferente de estar sentado na tua cadeira, ficasse ou de joelhos ou em pé, ou viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você identificou isso no seu lugar, não se incomode ou se inquiete com quem está ao teu lado. Eu queria orar por você nessa manhã. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua e sobre a minha vida. Eu hoje, como alguém que está ministrando a palavra, automaticamente estou em pé. Mas talvez estivesse sentado no lugar onde você está.
eu estaria também em pé ou de joelho como você. Eu tenho identificado que todas as coisas que dizem respeito a eu não viver a promessa de Deus, elas estão relacionadas a eu estar no centro. Eu considero que o maior gigante da minha vida sou eu mesmo. Eu tenho visto que o maior desafio e o maior obstáculo da minha vida está diante do espelho. Eu entendo e compreendo de que as coisas que eu não tenho vivido, elas dizem respeito ao quanto falta de Cristo no centro da minha vida. As coisas que não têm sido vividas daquilo que Deus já liberou sobre a minha vida, porque eu me lembro de coisas que eu ouço até mesmo da minha mãe, do meu nascimento. Eu lembro de coisas de quando eu me converti que foram liberadas, e eu falo: Senhor, aonde estão essas coisas que foram liberadas? Aonde estão essas palavras que foram designadas? Aonde estão esses decretos que já foram soltos do céu e eles repousam sobre a minha vida? Aonde e quando eles começarão a serem vividos de uma maneira plena e verdadeira sobre a minha vida? Eu sou o meu maior obstáculo, e eu e você precisamos tirar a nossa vida do centro, para que Cristo seja o centro e tome o seu lugar na nossa vida. Aleluia! Toma o seu lugar, toma o seu lugar, toma.